E aí pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Diego Maioca, sou aqui da cidade de Londrina e vou falar um pouco para vocês hoje sobre análise de malwares para a plataforma Windows. Antes de mais nada, queria agradecer ao pessoal inscrito aí na palestra e também ao pessoal da Congress de TI por ter aberto esse espaço para a gente poder abordar esse tema aí. Bom, vamos começar com a apresentação. Deixa eu colocá-la na tela aqui para a gente. E vamos seguir em frente. Bom, falar um pouco sobre mim primeiro, né, quem sou eu. Eu sou engenheiro da computação, formado na Unopar, aqui em Londrina mesmo. Eu sou professor no Senai Londrina, nos cursos técnico em manutenção e suporte informática, e também no curso técnico em redes de computadores. Sou também analista de TI em uma empresa aqui do ramo industrial. Sou malware researcher independente, ou seja, faço pesquisas e análise de malware, mas sem ter nenhuma ligação comercial com nenhum desenvolvedor de anti-malware, com nenhuma empresa e fabricante de soluções. E também sou membro do Londrina Hacker Club, o LHC, que é um hackerspace fundado aqui na nossa cidade. Tenho algumas certificações, entre elas eu sou certificado Linux, tenho o LPIC nível 1, também CompTIA Linux Plus, a Novell Certified Linux Administrator. Também sou MTA Windows Server 2008 e mais duas certificações na área de segurança emitidas pela Trend Micro, que é o Sales Specialist e o Security Master. Resumidamente, esse é o meu currículo então. Nosso objetivo nessa apresentação é mostrar alguns métodos e técnicas de análise de malware e através da análise que nós fazemos desses malwares conseguir extrair dados importantes para uma melhora de políticas de segurança, melhora de regras de anti-spam, de firewall, enfim, conseguir elevar o nível de segurança do nosso ambiente. Não só conhecer mais o malware, o objetivo não é somente, por exemplo, chegar no código-fonte de um malware, ver as funções dele, DLLs que ele chama e tudo mais. Isso é uma parte do trabalho. Mas talvez a parte mais importante seja você verificar um vetor de entrada, como que ele chegou até você, que tipo de arquivo ele é, tudo isso aí para poder complementar a segurança do seu ambiente. Vamos falar um pouco sobre o cenário atual, como que está hoje o cenário aí dos malwares no mundo. Então a primeira coisa que a gente vê hoje é um alto índice de infecções por ransomware. Eu acho que todo mundo ou já teve um problema ou pelo menos conhece alguém que já teve um problema com ransomware, que são aqueles malwares que fazem o sequestro de dados. Tem sido muito comum, primeiramente na verdade era mais comum isso aí em usuários domésticos, mas de um tempo para cá já está sendo mais comum também em usuários corporativos. E muitos casos que a gente vê são empresas que estão com uma maturidade do TI extremamente baixa. É aquela empresa que utiliza um Windows Server 2003, que não é original, numa máquina montada, que ele colocou um pouco mais de memória e HD, e tem a ilusão de que aquilo serve como um servidor, não tem a noção de qual é o hardware ideal para estar rodando no servidor, não tem um anti-malware muitas vezes indicado para o ambiente corporativo, em muitos casos está até utilizando um anti-malware craqueado nesse servidor, e faz os backups em HD externo, deixa o HD externo espetado na máquina. Resultado de tudo isso, na hora que ele pega uma praga dessa, ele está totalmente descoberto e o único nível de proteção que ele teria ali, que de repente é o backup, ele deixa sempre espetado na máquina. Além de criptografar os dados, ainda vai criptografar o backup junto. E a tendência do ransomware ela é permanecer durante um bom tempo ainda, porque é um tipo de ataque que tem dado certo. Se nós formos avaliar quanto tempo leva para alguém conseguir comprometer um sistema, acessar ele, conseguir extrair os dados, é um tempo extremamente grande, não é ali da noite para o dia, em questão de horas. Se a gente for ver, principalmente levando aí do lado dos APTs, que são aqueles ataques personalizados, os Advanced Persistent Threats, que temos várias incidências aí acontecendo também. Um APT ele pode levar meses até ser concluído o ataque. E muitas vezes acontece o quê? O atacante passou ali dias, uma semana tentando comprometer um sistema e quando ele conseguiu acessar, os dados não são comercialmente tão relevantes, aí ele não vai conseguir lucrar muita coisa com esses dados.
E daí que nasceu a ideia do ransomware, porque esses dados podem não ser importantes para eu vender isso aí, mas são importantes para o dono dele. Então, sequestro esses dados e cobro, né, um resgate disso aí. Hoje a preocupação, né, além de como se proteger, tem que ser também de como conseguir recuperar os dados. Até pouco tempo atrás a gente podia confiar no Shadow Copy, por exemplo. Ransomware infectou, ia lá, restaurar a versão anterior e puxava a versão do arquivo antes da infecção. Hoje já existem variantes do ransomware que infectam inclusive a Shadow Copy. Então já tem que se pensar em outras formas aí de proteção, além, é claro, de sempre a parte principal, né, que é a conscientização do usuário, as boas políticas aí de segurança, né, ter boas práticas aplicadas no seu ambiente. Como eu comentei antes, né, a gente tem várias incidências de ataques do tipo APT acontecendo. Né, são ataques personalizados, focados, né, em grandes empresas principalmente, onde é analisado a rotina da empresa, endereços de funcionários, enfim, é criado todo um ataque exclusivo para aquela empresa. E por isso que normalmente ele demora, são ataques que podem levar meses aí até serem concluídos. Temos um crescimento muito grande também dos dispositivos, né, IoT, Internet of Things, Internet das Coisas. Hoje nós temos televisão, geladeira, vários dispositivos que se conectam à rede. E muitas vezes eles ainda não têm proteções adequadas. A partir do momento em que a gente coloca recursos computacionais em um dispositivo, a gente leva junto também todos os problemas que os sistemas computacionais têm. Ou seja, ataques, problemas de segurança, tudo isso aí passa a fazer parte da realidade, né, desses dispositivos também. Temos a popularização do BYOD nas empresas, né? Hoje tem muita empresa aceitando, né, a questão do BYOD, que é o Bring Your Own Device, você trazer o seu próprio dispositivo de casa para trabalhar. Só que, por outro lado, existe a questão da segurança também. Tem que ter todo um tratamento em cima disso. A gente tem que proteger esse dispositivo como se ele fosse propriedade da empresa. E muitas vezes esse é um desafio extremamente grande para os sysadmins por aí. Como proteger isso se é particular, né? Se é do cara que está trazendo. Então as políticas têm que ser bem revistas, né, nessas questões. Existe também o aumento dos profissionais que hoje trabalham em home office. Apesar desse cara estar lá em casa, muitas vezes com o equipamento dele, ele está acessando dados da empresa. Então isso muitas vezes se torna um ponto vulnerável dentro da rede. E a popularização do uso dos dispositivos informatizados. Hoje nós temos praticamente todo mundo aí tem seu smartphone com câmera, tablet, computador, acesso à internet onde quer que a gente esteja, né, planos de dados em celulares aí. Então, esse novo perfil de usuário, né, isso aí é um grande desafio para quem trabalha dentro da parte de redes, principalmente quem trabalha com segurança. Nós temos que tentar manter o equilíbrio, né, entre a segurança e a usabilidade. Só que a gente sabe que quanto mais eu aumento a segurança, eu diminuo a usabilidade, ou seja, fica mais difícil do meu usuário utilizar essas tecnologias. Então, é preciso achar um meio termo ali sem que as redes fiquem descobertas, né, sem que a gente traga problemas aí para a nossa estrutura de redes. Bom, falando ainda, né, sobre o nosso cenário atual, essa imagem ela vai comentar um pouco a respeito de que tipo de recurso o usuário acessa hoje. Se nós fôssemos ver anos atrás, o que um usuário precisava, no acesso de página de internet e e-mail praticamente só. Hoje nós temos pastas de arquivos em mídia removível, e-mail e mensagem instantânea, acesso web, temos vários dispositivos que o usuário traz, compartilhamento em nuvem, rede social e tecnologias variadas também. Hoje dentro das empresas a gente encontra, né, Windows, Android, iOS, Mac, Linux, enfim, nós temos uma diversidade gigantesca hoje de tecnologias. E também no nosso parque de softwares, né? A gente tem usuário que vai utilizar o Safari, o outro utiliza o Chrome, outro utiliza o Firefox. Enfim, hoje uma coisa que vai ajudar muito, né, os administradores é padronizar os softwares utilizados, mas nem sempre isso é possível. Existe um leque muito grande, são muitas opções. Só para navegador, se nós formos contar, são vários, né? Safari, Firefox, Internet Explorer, Edge, Chrome, Vivaldi, enfim, para cada coisa que o usuário quer fazer existe uma série de opções para ele.
Bom, a respeito, né, das ameaças, né, quanto vale hoje o dado de um usuário? Então, essa tabela traz alguns valores estimados aí de qual é o valor, né, dos seus dados no mercado negro. Né? Então nós temos aí desde passaportes, né, declarações, né, documentos escaneados em geral que custam aí, em média $20, até contas no PayPal, né, que são vendidas aí por normalmente 30% do saldo que essa conta tem. Né, e isso não só no mercado negro. Né, hoje os dados do usuário são bens muito valiosos. A gente sabe que hoje não existe serviço de graça. Por exemplo, o Facebook, você não paga o uso do Facebook com dinheiro, mas você paga com os seus dados. Acho que todo mundo aí já deve ter passado pela experiência de repente chegar no submarino e pesquisar cadeira. E quando vai lá no Facebook, está cheio de banner de cadeira ali do lado direito da tela. Então hoje os seus dados são comercializados. Né? E dentro do mercado negro, é lógico, existe aí alguns dados mais específicos, né, que são de interesse, né, como o número de documento, licenças, cartões, enfim. E tem aí os valores, né, para quem quiser dar uma olhada aí, está disponível essa tabela. Entrando para falar um pouco agora sobre os tipos de análise possíveis que a gente pode fazer de um malware, nós temos primeiramente a análise dinâmica. A análise dinâmica é focada no comportamento do malware. Então ela vai requerer que esse malware seja executado durante a análise. Esse tipo de análise é feito em uma plataforma chamada Sandbox. Na verdade, Sandbox nada mais é do que uma máquina preparada ali com as ferramentas que a gente vai precisar para coletar os dados, e depois a gente vai recolher esses dados aí depois da execução do malware. Tá? Pode ser utilizado qualquer hipervisor para fazer a sua Sandbox, né? Tanto o VMware quanto o VirtualBox. Lembrando só que se alguém for utilizar o VMware Workstation, ele é uma tecnologia paga. Caso você não tenha a licença aí do VMware Workstation, utilize o VirtualBox, que é grátis e vai atender tão bem quanto. Bom, o ambiente de teste, né, que normalmente eu utilizo, né, nas sandbox aí dinâmicas, é uma máquina com Windows 7 64 bits, 1 GB de memória RAM, 80 GB de HD, placa dele NAT, e algumas ferramentas, né, que eu utilizo são o Proxy Explorer, né, ou Procmon, o Wireshark, Nmap e o FileGrabber. Eu acho que desses aí que eu citei, talvez o único que não seja tão conhecido aí do pessoal é o FileGrabber, né, que ele é um sistema de monitoramento que você indica um diretório para ele e ele fica monitorando aquele diretório. Quando é criado alguma coisa ali dentro, ele cria automaticamente uma cópia desse arquivo em outro lugar para que você possa analisar isso aí. Então é muito útil porque muitos dos malwares que a gente pega, eles na verdade não são malware completo. É só um downloader que vai fazer o download do malware em si. Então, tendo esse monitoramento de pastas, na hora que ele fizer o download, a gente tem uma cópia desse malware já em outro lugar ali pronto para ser analisado também. Outra coisa, apesar de usar, né, o Windows 64 bits para fazer essas análises, praticamente 100% aí dos malwares que a gente for analisar, eles vão ser sempre executáveis de 32 bits. Tá, isso por quê? Para que não seja restringido, né, o nosso público de alvos possíveis. Se a gente pegar um executável de 32 bits, é possível rodar ele tanto no Windows 64 quanto no Windows 32. Agora, se eu tenho um executável de 64 bits, eu só consigo rodar ele em plataformas 64 bits também. Então, escrever um malware em 64 bits é restringir aí boa parte a tua quantidade de alvos aí possíveis. Bom, a segunda forma de análise possível é a análise estática. Essa análise ela não envolve o uso de sandbox, a gente não precisa executar o malware nesse tipo de análise, tá? E a gente vai focar mais nas características estruturais dele, ou seja, que DLLs que ele chama, linguagem que ele foi escrita, se for utilizado algum packer para tentar ofuscar ele do anti-malware, enfim, como que esse cara foi criado. Algumas ferramentas que é possível utilizar nesse caso, além de comandos básicos ali do Windows, como o File, o Xdump, né? O PEV, que é um analisador de executáveis brasileiro, tá? O Boken, que é um analisador também de executáveis, mas ele é um analisador gráfico, então quem não tem muita intimidade de repente com o console do Linux pode usar o Boken, que ele vai trazer praticamente as mesmas informações, só que na área gráfica.
O IDA, que também é outro analisador desse tipo, é um debugger, na verdade, e alguns compiladores, porque em alguns casos a gente consegue retornar esse cara praticamente no código-fonte ali. Né, Java, principalmente, se a gente pegar uma coisa empacotada ali em jar, dá para retornar ele no código-fonte ali de maneira bem tranquila. Tem ótimos compiladores ali para Java. Máquina de ambiente de teste, né, em Linux, utiliza uma máquina virtual com Debian, também 1 GB de memória, 80 GB de HD e a placa dele NAT. Vamos lá, aí aqui a gente tem alguns exemplos, né, de dados coletados aí em algumas análises, né, então não são todos do mesmo malware, né, são análises diferentes que foram juntos aqui para que a gente possa ter uma ideia do que pode ser encontrado analisando um executável desse. Essa primeira análise é uma análise de um vetor de entrada, né, ou seja, isso aqui é um e-mail que chegou e essa é uma primeira análise dele. Então, a primeira coisa, para analisar um vetor de entrada quando ele é um e-mail, é muito importante que a gente tenha o e-mail original para olhar. Então, se tem alguém colaborando com você, se alguém quer que você verifique, né, um e-mail, peça para essa pessoa encaminhar para você utilizando aquela função encaminhar como anexo. Porque se a pessoa só encaminhar para você, só dar um forward lá no e-mail, ele não vai vir com os cabeçalhos originais, vai ser mais difícil você olhar, né, o código-fonte desse e-mail, vai ter muita coisa misturada ali já. Então, ou pede para a pessoa baixar o arquivo YML, anexar e te mandar, ou enviar como anexo, que na verdade vai fazer a mesma coisa. Aí você consegue ter a visão de todos os cabeçalhos ali. Esse e-mail foi aberto depois, né, é o arquivo YML aberto no Thunderbird já. Então dá pra gente ver algumas informações ali, por exemplo, de onde esse cara veio. Né? Então o endereço ali, a gente for ver, ele cria um nome ali, ó, Juliana Souza, tem uma numeração na frente, arroba, né, op-judicial 257, né, dinheiras.net. Né? Essa informação aqui. Bom, esse dinheiras.net aqui, se a gente for dar uma pesquisada nesse domínio, na verdade ele é lá do DNS. Então alguém criou uma conta no DNS, pegou o serviço de e-mail deles para poder disparar isso aí. O destinatário dele, eu editei no próprio arquivo YML, né, troquei o nome do domínio original para destinatário.com.br para preservar aí a privacidade de quem colaborou com a gente encaminhando esse e-mail aqui. Tá? Bom, basicamente aqui ele fala que ó, segue boleto anexo para pagamento, né, cria um vencimento qualquer aqui. E anexo a esse cara aqui tinha um arquivo zip. Dentro desse arquivo zip tinha um arquivo .jar. E aí esse cara, executando ele fazia o download da outra parte do mal. Enfim, essa outra parte do mal é que realmente ia fazer a ação aí no sistema. Então normalmente aquilo que vem por e-mail ainda não é realmente o que você precisa analisar ele com mais afinco. Né? É legal analisar isso aí para saber aonde ele se comunica, com que servidor que ele está conversando. Mas o cara que realmente vai ter as ações maliciosas, realmente vai danificar o teu sistema, é o cara que esse daí vai baixar depois. E é muito comum receber essa primeira parte do malware ou programado em Java, né, ele vai vir empacotado como jar, ou então VBS, né, que é Visual Script. O legal, quando ele vem em VBS, é que é bem fácil de verificar o código-fonte dele, que o VBS ele não é compilado. Então você pode abrir no Notepad, no Vim, qualquer editor de texto, que você vê o código-fonte dele inteirinho. E é muito comum encontrar dentro desses códigos-fontes, quando ele vai fazer o download do malware em si, ele está pegando isso aí de algum endereço de FTP por aí, e lá dentro você vai conseguir ver o usuário e senha do FTP dentro do fonte dele, e você vai ver que são senhas normalmente extremamente fracas, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6... Enfim, por aí a gente já toma algumas lições, né? FTP publicado, sempre com senhas fortes. Né? Por aqui já dá para ter uma noção também, por exemplo, de regra de anti-spam. Né? Bloquear lá no teu anti-spam tudo que vier do DNS, por exemplo. São serviços que são muito utilizados para esse tipo de envios de e-mail aí. Bom, continuando aqui. Essa daqui é uma análise feita no site VirusTotal. É sempre legal quando você tem um executável aí que você não tem certeza se ele é malicioso ou não, submeter ele para uma análise aí nesse site.
O que ele vai fazer? Ele vai submeter esse cara para ser analisado em 55 ferramentas aliás, 55 não, desculpa, são 80 ferramentas, né, de anti-malware diferentes, vai ver a taxa de detecção delas, vai trazer para você o nome por que cada engine dessa está chamando ele, qual é a variante, qual é a família dele, enfim, traz uma série de informações legais. Às vezes você pode achar até que uma coisa é um software malicioso e não ser. Acontece isso errado? Acontecer, mas é possível. E o contrário também, achar que muitas vezes um executável ele é um executável válido, é um executável legítimo, e na verdade se trata de um malware. Tá? Então esse daqui foi um teste que a gente fez com o arquivo executável aqui já, está aqui o nome dele, e 25 ferramentas indicaram ele como sendo malware, e 55 acabaram deixando ele passar. Uma das coisas que acontece é que normalmente essa primeira parte do malware ela é escrita de forma muito simples, de forma que ela não chame a atenção dos anti-malwares. Em alguns casos ela só é pega pelo anti-malware através da análise do comportamento dela, não é nem tanto do hash dela ou da própria executável em si, com base no comportamento dele. Existe até um projeto não, um teste aí que a gente fez, fazia parte de um trabalho de faculdade meu, ele está lá no blog, no final tem um endereço, que é utilizando os algoritmos do Corba, que é um sistema distribuído. Então o que ele faz? Ele injeta comandos remotos numa máquina, e o anti-malware não pega esse cara, porque ele é extremamente simples. Ele é só um clientezinho em Java que recebe um comando, pega esse comando, joga no arquivo de texto, transforma em BAT e executa o BAT depois. Então, por ser extremamente simples, o anti-malware acha que ele não é nada, passa direto a esse cara. Numa outra oportunidade a gente pode até falar aí com o pessoal da Congresso e mostrar esse cara aí numa próxima palestra. Mas quem quiser ver, acessa o meu blog lá, tem um endereço aí no final, vai encontrar lá, Projeto Corba. Bom, aqui continuando com a análise, esse aqui já é outra amostra, não é a mesma anterior, tá? É um arquivo CPL nesse cara, então tá aqui o nome dele, solicitação de orçamento.pdf.cpl. Isso aqui é bastante comum também para tentar pegar o usuário, ele joga um outro nome falso de extensão aqui. Normalmente as máquinas Windows elas escondem extensões conhecidas. Então esse cara ele faz o que? O CPL não vai aparecer, porque é uma extensão conhecida do Windows, e o PDF é o que vai estar aparecendo para o usuário. O usuário leigo bate o olho, acha que é um PDF e vai abrir isso aí. Bom, o file é um comando do Linux utilizado para mostrar que tipo de arquivo é esse cara. Então o resultado que a gente teve aqui, ele falou que é um PE32, um executável, DLL, tá? E fala aqui, UPX Compressed. Quer dizer isso aí? Quer dizer que ele está utilizando um packer chamado UPX para tentar fazer ele se ofuscar aí para cima do anti-malware, fazer esse cara passar despercebido. A primeira coisa que a gente faria num caso desse para analisar é tirar esse packer dele, com o próprio UPX no Linux. Quem utiliza, por exemplo, distribuições baseadas no Debian, dá lá um apt-get install UPX. Você já vai instalar esse cara e utiliza ele para descomprimir esse teu arquivo aí. Então você vai conseguir ter a visão exatamente de como esse cara é. O próximo exemplo nosso aqui ainda é o mesmo executável. Tem um resultado aqui do comando pscan. Esse pscan é parte do PEV já, é um dos executáveis que compõe a solução. Aqui, esse lado é antes da gente tirar o packer dele. Então, pode ver que ele está aqui, provavelmente pequeado. E aqui já é depois da gente dar o packer. Então você pode ver que tem uma quantidade muito maior aqui de informações trazendo. Se a gente for contar quantas linhas ele tem, vocês vão ver que tem uma quantidade de linhas muito maior agora. O tamanho desse arquivo também está bem maior. Aqui ele traz algumas coisas para a gente interessantes aqui, por exemplo, dose stub, suspeito. Esse dose stub ele é um cabeçalho do DOS que vai dentro de todo o arquivo executável. Se a gente fizer um dump aí dos hexadecimais dele, sempre vai ter escrito lá que esse programa não pode rodar em modo MS-DOS.
todo executável tem que ter esse cabeçalho. E alguns malwares vêm com esse cabeçalho alterado, tipo, esse programa precisa rodar em plataforma Windows. Enfim, às vezes vem algumas alterações nesse cabeçalho. Por isso que ele indica ali, né, que o DOS stub dele é suspeito. Outra coisa que às vezes pode vir diferente também, né, é o endpoint dele. Aqui ele está como normal, né, mas podem vir endpoints alterados também. O que é esse endpoint? São os primeiros 2 bits ali do nosso executável. Que se a gente pegar do hexadecimal também e converter para alfanumérico, vão ser os caracteres MZ. Esse é um padrão também. Todo executável vai começar com esses 2 caracteres, MZ, que é uma referência às iniciais do nome da pessoa que criou esse formato, né? O formato PE, que é o formato que a gente costuma chamar também de XZ, né? Que é o executável. Apesar da coincidência, não foi o Mark Zuckerberg que fez isso, não. Tá? É outro cara que começava com MZ o nome. Bom, esse daqui é o resultado do comando PSTR, né? Que esse str vem de string. Ele vai tirar todas as strings, né, de dentro do executável. Basicamente isso que eu acabei de falar, ele vai pegar essas strings em hexadecimal e vai transformar para alfanumérico. Aqui está bem resumido, está tirado o print só da área que interessava mais, que é onde ele falava qual é a linguagem de programação que esse cara foi feito. Então está aqui, ó, Borland Delphi. Esse malware nosso então foi escrito em Delphi. Beleza? Bom, aqui já até agora a gente estava vendo dados, né, coletados através de análises estáticas. Aqui já temos dados de análise dinâmica. Essa ferramenta aqui é o WinAnalysis. Então, o que esse cara faz? Basicamente ele vai tirar um snapshot do sistema, né, ele vai fotografar o estado atual. É diferente daquele snapshot que a gente está acostumado lá dos virtualizadores, né? Que quando a gente retorna ele volta a máquina do jeito que ela era antes. Esse snapshot, na verdade, ele vai documentar como está o estado do sistema. Então tem uma série de opções aqui, por exemplo, arquivos, grupos, registros, permissões, agendas, serviços. Então ele faz o quê? Ele pega todos esses caras aqui e documenta como eles estão. Depois que a gente faz a infecção com malware, a gente utiliza essa função dele aqui, que é a função teste, que ele vai testar alterações. Então aqui no caso, ó, ele encontrou, depois que a gente executou esse malware, 2 alterações que ele considera críticas, ó, em registros, 5, né, warnings e 14 informativas. Aqui em serviços também encontrou 6 alterações. Dando 2 cliques ali, ele abre e expande isso aí pra gente, né? Fica bem fácil a gente encontrar o que foi alterado. Infelizmente essa ferramenta, né, o WinAnalysis, ela não foi descontinuada e ela não funciona em versões mais novas do Windows. Então tem algumas coisas que a gente tem que procurar um pouco mais na mão agora. Bom, essa análise do tráfego de rede, né, de um dos malwares também, né, o interessante aqui, né, ele utilizou, né, chamou a RunDLL aqui, fez uma conexão TCP, endereço local foi esse cara aqui, e se comunicou com um host lá da local web, né, via HTTP. Então isso aí aconteceu o que? Ele fez um download de alguma coisa que estava hospedada lá na local web. E aqui, né, melhor ainda, né, para a gente analisar o tráfego de rede, né, melhor até do que o nosso analisador anterior, é o Wireshark. Né? O Wireshark vai trazer uma riqueza de informações extremamente grande. Né? Acho que todo administrador de rede aí sabe utilizar esse cara, ou pelo menos deveria, né, saber aí. Quem não souber direito, procura aprender, porque é uma das ferramentas mais completas que a gente tem para análise de rede. Então aqui tem todas as conexões feitas, o endereço delas, qual porta foi, o que baixou. Se tiver, por exemplo, uma conexão de FTP, aqui dentro a gente consegue ver no pacote usuário e senha do FTP. Se teve uma conexão SMTP também, a gente vai conseguir ver para onde que esse e-mail foi. Se não tiver criptografado também, a gente consegue ver o usuário e senha desses caras. E assim, resumindo, o que a gente pegou, né, na análise de tráfego foram esses caras aqui, né? Comunicação com esses 2 hosts aqui da local web, né, uma comunicação com esse domínio aqui, né, que é o tecnologia.ws, e uma comunicação aqui com esse servidor que estava na Cloudflare. Especificamente esse malware, parte dele já estava desativada. Ele foi baixando algumas coisas, alguns executáveis, e quando ele chegou nesse ponto aqui de se comunicar com a Cloudflare, ele já não estava mais lá.
Isso é muito comum. Se você quiser analisar bem o que um malware faz, você tem que analisar ele o quanto antes. Porque apesar do mal em si, ele tem uma vida extremamente longa. Né? Se a gente for ver, até hoje tem gente sofrendo com Sallet na rede, por exemplo. Que é um worm extremamente antigo que se aproveita aí de falhas críticas do Windows, né? Principalmente o Windows XP, que não esteja com o Service Pack 3 instalado. Mas assim, a vida desse malware hospedado em algum lugar, ela é normalmente curta. Não demora muito para que se perceba que esse cara está hospedado em algum lugar, para que alguém receba um aviso disso aí, e vai lá e tira ele fora. Então às vezes a gente começa a analisar esse cara, mas chega num ponto que já está offline, já arrancaram ele fora e já não tem mais muito o que fazer. Mas existem vezes que a gente vai encontrar coisas extremamente interessantes. Por exemplo, eu já cheguei a pegar malwares que faziam comunicação com os servidores do tipo IRC, né, os IRCs da vida. Então, através de mensagem, né, para o IRC, ele mandava comandos remotos, mandava informações tudo para servidores IRC fora da rede. Né. Quem é mais antigo aí, né, sabe exatamente o que é um servidor IRC, né, IRC. Quem é mais novo de repente não conhece, mas é o bisavô do WhatsApp. É um sistema de mensagens instantâneas, é no chat, né? A gente entrava lá para conversar. E faz muito tempo que ninguém oficialmente utiliza isso aí mais para conversar, só os canais aí da Deep Web da vida que vão fazer uso desse negócio, exatamente porque ele não era nem um pouco seguro. E uma coisa legal de se fazer nesse caso é que a gente conseguiu ver o endereço com o qual ele se comunicava. A gente criou um servidor, né, IRC dentro da rede, foi lá no DNS local e criou o mesmo endereço apontando para o nosso servidor. Então deu para ver todo tipo de mensagem que ele mandava, a gente conseguia enxergar ali. Bom, basicamente, pessoal, isso aí tem muito mais informação que dá para se tirar de um executável. A gente não tem tempo aí de fazer uma análise na mão, infelizmente, aqui na palestra. Não dá para a gente se aprofundar muito, para tirar muita informação disso aí. Mas ficam aí algumas referências de site. Eu procurei colocar só poucas referências, mas todas em português, para ficar mais fácil para quem quiser começar a estudar um pouco. Então tem o site, o Mente Binária, né, mentebinaria.com.br. Tem muita informação interessante lá na parte de artigos, né, tem como aproveitar alguns hashes que a gente consegue pegar dos malwares. Tem como criar a sua máquina para análise, né, criar ali seu sandbox no Windows, no Linux. Então tem muita informação legal aí no site Mente Binária. Tem o site do Aldeia Numa Boa, né, que é o www.numaboa.com.br. Ele tem um guia de referência lá de formatos padrão, né, dentro do Windows principalmente. Então lá tem um guia com tudo aquilo que compõe um executável. Então os cabeçalhos dele, cada uma das seções. Só ver que quando a gente analisa, né, um executável, a gente vai ver cada uma das seções desse executável, as DLLs que ele chama. Então lá no Aldeia Numa Boa tem um excelente detalhamento disso aí, o que é cada seção, o que cada uma faz, para que cada uma é importante. Então é uma excelente referência aí sobre a estrutura de um arquivo executável. Tem o blog, né, o Rock'n'Root, que é o meu blog, é o diegomaioca.blogspot.com.br. Ele está um pouco desatualizado, eu estou voltando a atualizar ele só agora. Então em breve vai ter novas análises lá, pensando de repente em criar até um canal no YouTube e anexar os vídeos lá no blog. Mas enfim, acessem lá que tem algumas análises bem legais. Tem uma de um phishing lá do Banco do Brasil, né, que a gente analisou ali o código-fonte dele e tinha umas coisas bem interessantes, tipo, o cara colocou uma validação do CPF no phishing dele, colocou umas validações para o cara que estiver testando não poder colocar tudo sequencial de número para fingir uma senha, fingir um número de conta ali. Né? Você vai lá no número da conta, coloca tudo número 0, por exemplo, e ele dá como número de conta inválido. Realmente para passar mais credibilidade. Essa análise está lá no blog, né, bem legal, dê uma olhada lá. Quem tiver interesse em fazer certificação também, né, fazer certificação Microsoft, certificação Linux, tem alguns guias de referência lá de estudo. São guias baseados na minha própria experiência, né, quando eu fiz as provas de certificação, eu coloquei tudo lá também para ajudar quem tiver algum interesse. E por último ali, né, o site do Lennon Leite, que é lennonleite.com.br. No caso desse site eu coloquei até um endereço completo ali, que é um artigo bem interessante que ele colocou esses dias aí mesmo, que é criando um ransomware em PHP.
Então tem todo o caminho lá, tem o código-fonte disponível no GitHub. Para quem quiser testar aí, criar o seu próprio ransomware e ver como que ele funciona. Só não vai ser mandando isso aí pro pessoal e entrar pro mercado negro não, que o final disso aí nunca vai ser legal. E os meus contatos, né, quem quiser entrar em contato aí para a gente trocar informações, quiser saber mais sobre essa área de análise de malware, quiser saber mais sobre certificações, sobre Linux em geral, né, pode mandar o contato aí, pode adicionar nas redes sociais que a gente troca uma ideia, né, e vamos crescer aí, né, o conhecimento só é válido quando ele é compartilhado. Então tem o meu e-mail aí, né, diegomaioca@linuxmail.org, endereço do blog novamente, né, Facebook, LinkedIn, né, e bom, mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou da palestra, que estava inscrito. Se tiver dúvidas, reclamações, sugestões, por favor, encaminhe para a gente poder melhorar aí cada vez mais. E, bom, último recado aí para todo mundo, né? Não pirateie seus softwares, né? Seja livre e use Linux. Beleza? Até mais, pessoal. Até a próxima.